Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rayane, sou professora, dos departamentos de enfermagem e fisioterapia da Universidade Vale do Salgado. Para nós é um motivo de muita honra, tá? E muita gratidão estar aqui, nesse segundo dia da nossa semana, tá? Da nossa semana de enfermagem, e nessa tarde com a participação da doutora Ana Paula, que para nós também é um motivo de muita felicidade contar com a participação da doutora Ana Paula. E antes de iniciarmos, tá? Eu preparei algumas palavras, umas palavras rápidas, tá? Para poder descrever, na verdade, todo esse tema, quanto a honra de estar participando desse momento, tá? Então, nós iniciamos esse segundo dia da 12ª semana de enfermagem do Centro Universitário Vale do Salgado, que tem como tema enfermagem na defesa do SUS. E entendendo essa qualidade da assistência em saúde como um elemento diferenciador no processo do cuidado individual e coletivo, com foco no atendimento integral às necessidades humanas. Então, nesse sentido, vivemos um cenário desafiador em nossa profissão. E nunca ouvimos tanto falar sobre lutas, desafios, às vezes vencidas na cura de um paciente, outras perdidas nos casos de óbito. Mas, ainda assim, estamos nos reinventando todos os dias, seja nos hospitais, seja na atenção básica, nas clínicas ou no atendimento domiciliar, ou mesmo no desafio dos docentes que contribuem para a formação dos futuros enfermeiros, através do ensino remoto, que mesmo em casa vem dando o seu melhor para facilitar o processo de aprendizagem dos seus alunos. Desafio também para os acadêmicos, que estão desenvolvendo ainda mais a sua autonomia nesse tempo. Por isso, precisamos evidenciar nossa classe e dizer que nossa luta continua, unidos com o mesmo propósito, o de salvar vidas. Já dizia a teórica e a enfermeira Doroteia Oren, a enfermagem diferencia dos outros serviços humanos pela forma como ela focaliza os seres humanos. E é nessa relação de empatia e profissionalismo que vamos vencendo todos os dias cada batalha. E para apresentar aqui a doutora Ana Paula Brandão, tá? A doutora Ana Paula, ela é enfermeira pela Faculdade Metropolitana de Fortaleza, especialista em gestão pública, coordenadora da Unidade de Atenção Primária à Saúde, Anastácio Magalhães, e atual presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, COREN, que irá ministrar nessa tarde a nossa palestra magna, que tem como tema da nossa Semana de Enfermagem, que diz qualidade em enfermagem na defesa do SUS. Então, doutora Ana Paula, fica à vontade, sempre que solicitada, a senhora vem e vem com a sua presença, A última vez foi nos 10 anos do nosso curso de enfermagem, que nos deixou extremamente feliz com a sua participação, e hoje não seria diferente. Então, fique à vontade aí para ministrar a sua palestra. Obrigada, Rayane, obrigada à Universidade Vale do Salgado, em nome da professora Kerman, que é essa enfermeira aí dedicada aí às ações de ensino na enfermagem. Quero agradecer pelo convite, dizer que para mim é um prazer imenso estar contribuindo com a 12ª semana de enfermagem do Centro Universitário Vale do Salgado, de forma muito atípica, gente? Nós estamos hoje aqui, acho que é o 3º ano consecutivo que a gente participa das atividades da Universidade Vale do Salgado. A equipe inteira da instituição sempre abraça o Conselho Regional de Enfermagem em suas lutas, em suas pautas, e nós temos um prazer imenso em poder contribuir com a formação dos alunos dessa instituição, que preza muito pela qualidade do ensino e pela qualidade da assistência prestada aos pacientes, ofertada pelos profissionais da saúde e pelos futuros profissionais da saúde. Bom, gente,
A gente está vivendo um momento bastante difícil, acho que nós tivemos que nos adaptar em diversas coisas, a gente sempre vai conversando, dizendo, se adapta com a faculdade, se adapta com a escola das crianças, se adapta com a rotina diferenciada, maior tempo dentro de casa e em tantas outras situações. Então, na semana da enfermagem 2020 não foi diferente. Nós nos adaptamos e começamos a fazer vários trabalhos online e as instituições também começaram a fazer o convite para que a gente pudesse participar de momentos como esse, que a gente está hoje participando aqui nessa palestra sobre a qualidade de enfermagem na defesa do Sistema Único de Saúde, na defesa do SUS. E eu espero que nós possamos aí abraçar aí os conhecimentos que eu trouxe aqui para vocês, espero poder superar todas as expectativas que foi delegada à minha pessoa e levar conhecimento para vocês que estão aí nos mais diversos semestres do curso de enfermagem do Centro Universitário Vale do Salgado. Quero mandar um beijo para o Wellington. O Wellington é um acadêmico aí da cidade, que eu tenho o maior apreço, conheci por ocasião de outra oportunidade, e o Wellington, ele é um acadêmico que inclusive segue a gente lá pelo canal Prepara, e eu acho que o canal Prepara tem feito aí uma diferença no ensino-aprendizado do Wellington. Wellington, beijo, logo a gente vai estar aí presencialmente para abraçar e beijar todo mundo. Bom, gente, eu trouxe para vocês aqui alguns pontos que são cruciais para que a gente começasse a trabalhar o nosso tema da Semana da Enfermagem do Centro Universitário Vale do Salgado. Bom, eu não fiz apresentações em slides, porque confesso que ainda estou me adaptando às tecnologias, né, para esse momento atípico, mas pontuei aqui várias situações. O primeiro ponto que eu quero conversar com vocês, já que nós vamos falar de qualidade em enfermagem, é pontuar a nossa profissão, a profissão de enfermagem. Desde quando nós somos reconhecidos enquanto profissão regulamentada? Para isso, eu trouxe para vocês aqui as duas legislações que a gente precisa saber do ano de 1955. O ano de 1955, ele foi um marco para a história da nossa profissão, porque foi aprovada a primeira lei do exercício profissional, a lei 2.604 de 55, como também a lei 5.905 de 55, que criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Enfermagem. Essa primeira lei é um esboço inicial de regulamentação da nossa profissão, enquanto profissão que faz a promoção à saúde e vida das pessoas, mas ela tinha algumas situações que não estavam de acordo com o que a profissão gostaria que tivesse, como colocando o agente subordinado a um conselho regional de medicina, anteriormente tinha nessa legislação, mas a gente pode dizer que ela foi o primeiro instrumento jurídico normativo que regulamentou a nossa profissão, em 1955. Tem bastante tempo aí que a nossa profissão foi regulamentada. No entanto, a nossa profissão já era exercida por várias pessoas, por enfermeiras, por técnicos de enfermagem que eram os atendentes nessa época, eu posso colocar como atendentes, porque o curso de técnico de enfermagem ele só foi regulamentado no ano de 1966, mas essas pessoas já trabalhavam na enfermagem, porque a nossa profissão é uma profissão secular, como todo mundo sabe. No ano de 2020 a gente comemora o bicentenário de nascimento da Florence Nightingale e a expressividade e história que a Florence deixou, e construção de métodos científicos de trabalho da enfermagem que Florence deixou de legado para a enfermagem. Então, esses dois pontozinhos que eu trouxe para vocês é para a gente poder começar a pensar um pouco sobre essa nossa profissão de enfermagem enquanto profissão regulamentada. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Aí mais para frente, com o passar dos anos, essa legislação nossa, a lei do exercício profissional, ela foi atualizada, e aí nós tivemos a lei 7.498 de 1986, a nossa lei do exercício profissional, que passou a ser de 1986, no entanto, a lei que criou os conselhos ainda data de 1955. Um ano depois da nossa lei de regulamentação do exercício profissional, que hoje eu faço até algumas ponderações que precisa ser mais uma vez atualizada, mas isso depende de um estudo minucioso e também da aprovação no Congresso, nós tivemos um ano depois o lançamento do decreto presidencial, que é o decreto 94.406 de 87. Então são instrumentos normativos importantíssimos para nós enquanto profissão.
enquanto enfermagem. Então, precisamos saber esses instrumentozinhos que nos trazem uma reflexão histórica de toda a construção da nossa profissão. Mas aí, gente, eu faço uma pergunta para vocês. Como era que se dava as ações e os serviços de saúde nesse contexto aí, antes de 1988, antes de 1990, quando a gente teve a implantação do nosso Sistema Único de Saúde? A gente faz aqui uma referência a fatores históricos que são relevantes para a nossa profissão. Que fatores históricos são esses, Ana Paula? A gente tinha as ações e os serviços de saúde, antes de 1990, voltada para ações campanhistas, né, ações que eu posso dizer para vocês que eram focalizadas. Existia o fechamento dos portos, quando tinha uma epidemia, né, que se instalava uma epidemia aqui no Brasil. A primeira atitude que era tomada pelos governantes era o fechamento dos portos. E logo em seguida, eles buscavam ações campanhistas, né, como as ações de vacinação em massa, para que houvesse aí a erradicação e minimizasse os efeitos de uma epidemia. E a gente, nesse período, inclusive, grandes estudiosos se formaram e deixam legados até os dias de hoje, como Oswaldo Cruz, que criou a vacina da varíola, né, que estabeleceu vários conhecimentos voltados para o combate a epidemias no nosso país. Mas, mais precisamente, essas ações e serviços de saúde eram focalizadas em ações campanhistas e fechamento de portos. Como também só quem detinha, só quem poderia ser atendido dentro do sistema que existia, que não era esse sistema que nós temos hoje, era aquele profissional que tinha a carteira assinada, que tinha um vínculo de trabalho estabelecido através do regime da CLT, que foi instituído em 1967 por Getúlio Vargas. Então, a gente tinha esse modelo posto de saúde antes de 1990, que eu falo de 90, apesar de em 1988 a gente já ter ali o início da nossa luta pelo Sistema Público de Saúde Universal e Igualitário, nosso SUS. Então, a gente traz esses serviços como fator histórico para poder fazer aqui um emaranhado de posições, de conceitos para vocês, para a gente falar da qualidade em enfermagem em defesa do Sistema Único de Saúde. Enfim, trouxe para vocês essas duas contextualização, mas o que é mais importante colocar para vocês é que dentro desse contexto existiu sempre lutas populares, lutas da sociedade civil organizada, lutas de pais, de mães, luta de pessoas que queriam um sistema único de saúde montado e que pudesse atender as pessoas de forma universal e igualitária. Enfim, essa luta organizada da sociedade civil, ela foi muito positiva do ponto de vista que, em 1988, com o advento da promulgação da Constituição da República, a Constituição Cidadã, nós tivemos outras constituições no passado, mas o país passava um momento de dificuldade, o país estava saindo de uma ditadura militar e passava pelo período de redemocratização, e por isso foi necessário a construção de um ordenamento jurídico constitucional, ou seja, uma Constituição cidadã com garantia de direitos para as pessoas, né, direitos e deveres para as pessoas de forma humana, de forma cidadã, como o próprio nome traz. E aí essa população civil organizada, que já se organizava através de várias instâncias naquele período, conseguiu incluir dentro do texto constitucional 5 capítulos da saúde dentro do nosso ordenamento jurídico constitucional maior, da nossa Carta Magna. A gente chama, inclusive, da norma constitucional que ampara todos os direitos e garantias civis nos dias de hoje, nosso ordenamento de maior instância, nossa Constituição Federal. Então, do artigo 196 ao artigo 200, do artigo 196 ao artigo 200 foi proposto ali diretrizes, foi proposto ali um texto referente ao sistema de saúde, trazendo, inclusive, a alusão a esse sistema único, universal e igualitário. Então, nós tivemos aí, dentro desse contexto do artigo 196, que é o primeiro, né, artigo da saúde dentro da Constituição, que traz, inclusive, vou pescar aqui nas minhas anotações, saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas. O Estado precisa promover essas políticas públicas para a garantia do direito à saúde.
e ele se dá através, né, dessas políticas públicas, econômicas e sociais que visem a redução de doenças e agravos, mas que também possa proporcionar à população um acesso universal e igualitário para a promoção, proteção e recuperação da saúde dessas pessoas. É que o texto traz para a gente no artigo 196 da Constituição. Artigo, inclusive, utilizado muito, né, para provas de concurso, utilizado muito em petições judiciais para a garantia do acesso universal e igualitário do Serviço Único de Saúde. Então, eu trago para vocês essa construção para mostrar para vocês o quanto isso é primordial. E eu não posso deixar de dizer para vocês que dentro dessa construção histórica estavam inseridos enfermeiros, auxiliares e técnicos, atendentes de enfermagem estavam inseridos, inclusive dentro dos conselhos de saúde que se organizavam, já não desta forma que é organizada hoje, que é uma forma mais modernizada, mas se organizava de forma muito positiva para que a gente pudesse garantir esses direitos aí em um período de grande dificuldade que nós passávamos ali, um período de redemocratização. Logo depois da promulgação da Constituição de 1988, a gente teve duas leis orgânicas, né? E a principal delas é a 8080/90, que é quando o legislador ele pega o texto constitucional e vai esmiuçar o que precisa conter na lei orgânica da saúde. Então, são normativos jurídicos importantíssimos para a nossa construção do Sistema Único de Saúde que nós temos hoje implantado no Brasil e que teve ali a participação dos profissionais da enfermagem. A gente pode fazer referência a inúmeros deles, eu faço sempre referência às enfermeiras que foram precursoras da Associação Brasileira de Enfermagem, que encabeçam essa luta desde a luta pela regulamentação e que também tiveram ativamente apostos na luta pela construção de um sistema único, universal e igualitário para o Brasil. Então, a gente começa a falar desse sistema único, para falar dele, né, desse SUS que tanto nos abraça, que tanto nos acolhe, que para nós fazemos, nós da enfermagem, que fazemos a luta em defesa do SUS, para nós ele é crucial, como eu vou falar mais para o final da palestra, em números, quanto nós somos de profissionais da enfermagem dentro do Sistema Único, buscando levar a melhor qualidade, a excelência no atendimento da população que nos procura para o atendimento de saúde. Mas é importante esclarecer para vocês que esse modelo de sistema universal e igualitário, ele no mundo, ele só está posto em 6 países, incluindo o Brasil. Os países que têm o sistema universal público, o sistema público universal, é o Reino Unido, a Austrália, a França, o Canadá, que a gente utiliza muito como parâmetro, inclusive para a implantação e implementação da atenção primária à saúde, como a Suécia. E aí, em 1988, a gente teve a criação aí, 1990, com a Lei Orgânica da Saúde, a criação do nosso Sistema Único de Saúde. Mas o Brasil, ele disputa aí entre esses países aí, que a gente chama de países desenvolvidos, países inclusive como o Reino Unido, que são países que são países de primeiro mundo, que tem as políticas públicas dele têm um desenvolvimento institucional de maior relevância. E o Brasil está como o 6º país que detém aí o sistema de saúde público, universal e igualitário. No entanto, a gente precisa falar de algumas diferenças que a gente precisa levar para vocês desse sistema público de saúde que está implantado em outros países, em países desenvolvidos, para o nosso sistema único de saúde, universal e igualitário. O primeiro ponto que eu preciso colocar para vocês é o investimento. Então, nós temos um problema gigantesco na situação específica do financiamento desse sistema público. Se o sistema é público, ele precisa ser mantido através de impostos. E impostos são as taxas e os tributos que todos nós, cidadãos, pagamos ao governo para que ele, através de políticas públicas, de um orçamento público anual, possa juntar e direcionar esses impostos para ações e serviços voltados para a nossa garantia, seja saúde, educação, para a garantia dos nossos direitos, aí que a gente fala direitos humanos, saúde, educação e tantas outras coisas que a gente precisa ter. Esse investimento, eu trouxe aqui um dadozinho muito importante para vocês, é que esses países de primeiro mundo, como o Reino Unido, o Canadá, que têm o sistema público, eles investem até 30% do orçamento público anual federal em saúde. Aqui no Brasil, no ano de 2017, o Brasil chegou a investir 6,1
7% do orçamento público federal em saúde. Só que antes de 2017, a gente tinha um texto constitucional garantindo que o governo federal não podia investir menos do que 15%, ele poderia investir até 15%. E no ano de 2017 a gente teve esse investimento do percentual de 6,7% de investimento em saúde. Enquanto os países de primeiro mundo investiam até 30%, 29,6% é um dado do ano de 2017 que eu trago de investimento no serviço público de saúde do Canadá. Em contrapartida, o Brasil, um país em desenvolvimento, investia 6,7% de orçamento, no orçamento federal de saúde. Então, esse investimento ele é muito irrisório para nós. Mas as coisas pioraram um pouco, né? Já era ruim na questão do investimento de financiamento para as ações de políticas públicas. A situação ficou ainda pior no ano de 2016, quando o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional 95, que todo mundo que trabalha na saúde já deve ter ouvido falar do texto desta Emenda Constitucional. Esse texto tem um congelamento do investimento em serviços em saúde por 20 anos e toma como base o ano de 2017. Ela foi aprovada em 2016 e toma por base em 2017. Então, no ano de 2017, o governo federal aplicou no orçamento federal um quantitativo de 14,96% em cima do orçamento federal para a saúde. Ele tinha que investir até 15%, mas aqui em 2017 já estava valendo o texto da Emenda Constitucional 95. E o percentual de 2016, perdão, não é de 2017, de 2016 era 14,96%. Quando foi em 2017, já estava em vigor a Emenda Constitucional 95 e tomava por base esse ano. Em 2017, esse percentual de investimento ele foi para 15,77%. E ficou fixo, porque a Emenda Constitucional 95 deixou esse percentual físico sendo aplicado apenas o INPC em cima dele. O que eu quero dizer para vocês dessa diferença toda do sistema público de saúde que existe nos países de primeiro mundo para o Brasil? Esse congelamento, ele quer dizer o quê? Em 2018, a gente teve um investimento de 14,51%. Em 2019, de 13,54%. Observe que vai tendo uma queda no percentual desse investimento. Mas por que está ocorrendo essa queda? Porque no texto da emenda constitucional, ela traz uma reposição de INPC. E o INPC, nesses anos subsequentes, eles foram, respectivamente, em 2018 foi 3,43%, e em 2019 foi 4,48%. O que eu quero dizer com tanto número para vocês? Eu quero dizer para vocês que o investimento em sistema público de saúde, ele precisa ser um investimento fixo e que acompanhe o índice os índices que a gente precisa ter na economia, inclusive o INPC. Mas com essa emenda, com esse congelamento, por 20 anos, nós estamos aí, 2018, 2019, 2020. Nós estamos no terceiro ano de vigor da Emenda Constitucional 95. Nós estamos comprando o mesmo produto hospitalar que a gente precisa comprar para garantir as ações e serviços de saúde, hoje, em 2020, com o mesmo quantitativo de dinheiro que a gente tinha em 2017. E o INPC continua aumentando, é uma relação inversamente proporcional. O INPC vai aumentando e o que o governo federal tem investido em saúde tem diminuído. Então, vai chegar um dia em que a gente não vai ter tanta condição de estar comprando os produtos necessários para garantir os serviços e ações, porque a gente tem, como se a gente tivesse sempre um quantitativo fixo e os preços dos produtos não param de subir anualmente, eles têm uma variação anual para mais. Então, já existia uma grande dificuldade de financiamento para nós antes dessa emenda constitucional 95 e hoje está pior.
nessa relação de investimento e financiamento do Sistema Único de Saúde. Então, eu fiz essas duas comparações aqui para vocês, trouxe aqui para vocês uma introdução da nossa profissão enquanto profissão regulamentada, e estou trazendo aqui para vocês o nosso Sistema Único de Saúde, como se deu a criação dele e o momento que a gente vive hoje de subfinanciamento das ações e serviços públicos decorrentes dessa emenda constitucional e do quantitativo do percentual que é investido do orçamento anual da União para a saúde. Então, nós temos essa relação de grande dificuldade para poder garantir os serviços hoje, em plena uma pandemia. Então, o legislador, o Congresso Nacional, lá em 2016, quando ele congelou os repasses da União para a saúde, ele não sabia que a gente ia passar por uma pandemia. Nós estamos passando hoje pela pandemia do novo coronavírus, com um quantitativo de investimento da União 3 vezes menor do que era em 2000, aliás, com o percentual imposto 3 anos consecutivos que garante um investimento menor. Então, toda essa dinâmica eu posso trazer para vocês, tem inclusive um estudo que você pode pesquisar de um economista, não só economista, mas se você colocar os impactos da emenda constitucional 95 em cima do financiamento do Sistema Único de Saúde, você vai encontrar que no ano de 2019 nós tivemos uma perca de 20,19 bilhões, 20,19 bilhões de investimento na saúde por advento da emenda constitucional 95. E nós estamos sobrevivendo. Com todas essas dificuldades, o Sistema Único de Saúde tem sobrevivido e tem garantido serviços e ações de saúde que possibilitem a promoção, a proteção e a recuperação da saúde das pessoas. Preciso falar para vocês, eu falo demais, o quantitativo de profissionais. Além da relação histórica que a enfermagem tem de construção, da regulamentação da profissão, como de construção do sistema público universal e igualitário, eu preciso dizer para vocês que hoje nós profissionais da enfermagem representamos mais de 70% de todos os profissionais que desempenham as atividades dentro do Sistema Único de Saúde. Mais de 70% hoje desses profissionais são enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. Então, é uma relação de muito impacto. É um quantitativo e uma expressão em números de grande relevância. Esses profissionais estão dentro da atenção primária de saúde, nos postos de saúde do nosso município. Eles estão dentro da atenção secundária, que são os hospitais secundários, e eles estão dentro da atenção terciária. Os hospitais públicos aqui de Fortaleza, eles detêm hoje, é um número ainda maior, dentro dos hospitais públicos a gente tem essa representação de mais de 70% desses profissionais da enfermagem utilizando, botando a sua força de trabalho dentro do Sistema Único de Saúde para garantir a promoção da saúde das pessoas que mais precisam. É de grande relevância também eu trazer para vocês que essa luta de defesa, ela é uma luta incansável. Assim como nós temos lutas específicas da enfermagem, nós da enfermagem também somos a força de trabalho que mais levanta a bandeira em defesa do SUS. Somos nós que estamos presentes nas mais diversas lutas diárias. Contra a emenda constitucional, nós estivemos presentes, contra várias regulamentações que vieram tirar garantias e serviços que já estavam postos para a nossa sociedade, nós estivemos presentes. Na criação do Sistema Único de Saúde, nós também estávamos lá presentes para garantir a construção de um sistema único e igualitário, porque é uma essência da nossa profissão. Nós não temos como estudar enfermagem sem estudar o que o Sistema Único de Saúde proporcionou na vida das pessoas que mais precisam, porque o Sistema Único de Saúde está posto, ele faz a diferença na vida das pessoas que mais precisam, e faz a diferença na vida até de quem tem condições de pagar um plano de saúde privado. Posso colocar aqui para vocês uma relação um exemplo aqui muito palpável para nós. Hemodiálise, o paciente que detém algum tipo de doença que envolva o rim dele e que esse rim ele pare de funcionar, ele vai precisar de uma máquina para poder fazer a função do rim, aquela máquina de hemodiálise, para fazer a filtragem do sangue. Isso, hoje a gente já tem encontrado alguns relatos em instituições privadas, mas 90% dos serviços, posso dizer que até 95% dos serviços de hemodiálise do país é pago pelo Sistema Único de Saúde. Se aquela pessoa que detém um dinheiro gigantesco, que pode pagar o melhor plano de saúde no mundo, precisar de um transplante,
ele vai ter que ser assistido pelo plano de pelo Sistema Único de Saúde. E o plano de saúde dele privado não vai poder garantir o transplante dele. E até a água, que é aquela pessoa que acha que não contribui com o SUS, que não está nem aí para o SUS, até a água que ele bebe, ela tem que passar primeiro por uma análise feita pelo Sistema Único de Saúde através das agências reguladoras. Então, assim, o SUS, ele é essa nossa essência, ele é o nosso formato principal. E nós dizemos que somos os profissionais que estamos à frente das lutas do SUS porque representamos o maior quantitativo de profissionais dentro das instituições públicas de saúde. E temos o maior prazer em poder contribuir e ajudar com a saúde das pessoas que mais precisam, que são as pessoas que precisam do Sistema Único de Saúde. Então, eu trouxe esses ponderamentos para vocês, que são de grande relevância nesse momento de pandemia. E, para finalizar, eu quero trazer para vocês a importância do Sistema Único de Saúde hoje no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Nós passamos por diversas dificuldades, o momento não tem sido fácil para ninguém, essa pandemia do novo coronavírus. No entanto, o Sistema Único de Saúde tem conseguido garantir aí uma ampliação do número de leitos de UTI para as pessoas que mais precisam, para garantir a vida dessas pessoas dentro de uma situação de doença em que o agente etiológico, o agente causador, o vírus, né, o novo coronavírus, a gente não tem nenhum conhecimento dele. O pouco conhecimento que a gente tem está sendo utilizado hoje, está garantido que a gente consiga sobreviver. Então, a gente ainda está em análise de pesquisas para isso, mas o Sistema Único de Saúde hoje tem garantido uma grande expressividade de vidas salvas hoje que foram acometidas pelo novo coronavírus. Um exemplo disso é que no início da pandemia, quando estava todo mundo desesperado para comprar EPI, não conseguia comprar, o governo do estado, no privado, não tinha, né, porque a gente teve o sistema privado colapsou primeiro do que o sistema público, e aqui em Fortaleza não foi diferente, e o sistema público emprestou equipamento de proteção individual para o sistema privado, até que o sistema privado pudesse fazer a compra e devolver para o sistema público, aqui no estado do Ceará. Então, eram vidas que estavam sendo salvas naquele momento e que precisava da garantia desses equipamentos que estavam, né, funcionando, então, naquele momento. Então, para você notar o quanto o Sistema Único de Saúde tem uma representatividade e um papel social importantíssimo na nossa vida. Ele é jovem, ele data aí de 1990, então a gente está aí com esse sistema super jovem e que passa por grandes dificuldades de investimento e financiamento, mas que tem garantido hoje a diferença na vida de muitas pessoas. Eu costumo muito falar aqui, dar o exemplo do Instituto Dr. José Frota aqui em Fortaleza. Quem não conhece o IJF, no Norte e Nordeste. É a referência em traumas aqui do Norte e Nordeste, é o hospital que detém o maior número de profissionais da enfermagem, da medicina, de todas as áreas da saúde, trabalhando lá dentro, é garantido mediante também financiamento do SUS. Claro que a Prefeitura de Fortaleza contribui aí com mais de 20%, ou 27% do orçamento público municipal, ele é voltado para a saúde, mas a gente tem também esse financiamento, dentro dessa construção de financiamento do Sistema Único de Saúde, como uma possibilidade de grande relevância para nós. A Prefeitura acaba investindo mais do que os 15% que a lei traz para ela de investimento aqui, mas o JF é essa referência de serviço público garantido mediante as políticas públicas que são estabelecidas em legislações próprias. O JF tem essa participação de grande relevância e contribuição para a sociedade de salvar vidas. Para você ter ideia, hoje, se a pessoa tem um plano de saúde melhor possível, mas ela sofre um trauma, ela pede para que ela seja direcionada para o Instituto Dr. José Frota, para estar ali vinculada ao Sistema Único de Saúde, porque lá que eles vão encontrar os melhores profissionais para atuar ali na circunstância do trauma. Então, eu trago sempre essa relevância de o quanto é importante e colocando para vocês que o município nem tem como competência a atenção terciária. A competência do município é direcionada para a primária e secundária, né, de acordo com suas especificidades. Mas aqui em Fortaleza tem um hospital terciário de referência Norte e Nordeste para traumas, para queimaduras, para intoxicação, né, endógenas e tantas outras referências.
e é mantido pelo orçamento público do Sistema Único de Saúde, federal, municipal e estadual, respeitando os percentuais de porcentagem que são repassados por cada instância dessas, principalmente a representatividade de 27% que a Prefeitura de Fortaleza investe como dinheiro público lá dentro. Mas nós temos aqui a garantia de que, se existe uma instituição que a gente pode tirar o chapéu, que é gerida pelo Sistema Único de Saúde com recursos, né, públicos, né, nosso, é o IJF. Eu sempre coloco uma referência aqui. Quem visita o IJF, às vezes, tem aquela impressão eu já fui servidora do JF, hoje não sou mais, mas quando você adentra hoje ali dentro dos corredores, você tem a sensação que você está vivendo uma guerra, porque é essa sensação que a gente tem. E é a guerra que a gente enfrenta no cotidiano. Nós, profissionais da saúde, enfrentamos essa guerra ali dentro do Instituto Dr. José Frota e dentro de vários hospitais públicos, né, aqui no estado e no município de Fortaleza. Bom, essas eram as considerações que eu queria trazer para vocês. Eu espero que essa construção da qualidade da enfermagem em defesa do Sistema Único de Saúde, trazendo para vocês os aspectos históricos, a luta da enfermagem na defesa desse Sistema Único para garantir a qualidade da prestação da assistência, tenha sido de grande relevância para vocês. Eu falo demais, eu já estou olhando aqui para o relógio, eu acho que eu já tenho, está com 42 minutos, já está encerrando o meu tempo, mas eu quero dizer para vocês que é uma satisfação poder estar conversando com vocês sobre esse tema hoje, de grande relevância, que é a defesa do nosso Sistema Único de Saúde. Eu, enquanto enfermeira, carrego a bandeira, né? Eu luto pelo SUS, eu luto pelas políticas públicas voltadas para o nosso sistema único, público, universal e igualitário. Então, muitíssimo obrigado à instituição, à universidade, ao Centro Universitário Vale do Salgado, pelo convite de poder estar participando com vocês dessa palestra. Eu vou ficar aqui à disposição para responder as perguntas e para interagir aqui com a professora Rayane e com a professora Kerma, que eu acho que elas podem contribuir de forma muito significativa aí com a nossa dinâmica hoje, com a nossa fala e com a nossa discussão de hoje. Então, doutora, parabéns pela sua palestra, né? Na verdade, aqui, acompanhando o chat, só foram muitos elogios, né? Realmente foi uma explanação muito pertinente, né, para o cenário atual que nós estamos vivenciando. E, na verdade, aqui foram, né, muitos elogios, disseram que é a melhor palestra, né? Na verdade, a senhora tem vários fãs, né? Não é só o Wellington. Então, vários fãs aqui se pronunciaram durante o chat, que é uma palestra fundamental. Alguns falaram sobre o empoderamento também, né? A gente sabe que esse empoderamento da classe só vem através, né, dessas batalhas, e que a senhora também colocou isso muito bem. Alguns falaram, né, também sobre os poucos investimentos, né, na saúde, e aí tem duas perguntas aqui que eu trouxe para pontuar, tá? Então, a primeira pergunta, né, ela diz assim: qual apoio o Corém está dando na luta pelo piso salarial para a enfermagem? Excelente pergunta. Já posso responder? Sim, pode ficar à vontade. Nós temos uma luta histórica, doutora Kerma, professora doutora Kerma, de piso salarial. Nós tivemos um projeto lá apresentado a nível de congresso há muito tempo atrás. Em 2015, depois foi reapresentado o 459. Em 2016, teve um outro projeto de piso salarial apresentado. E esse ano, no dia 12 de maio, foi apresentado o 2564, que é de autoria do senador Fabiano Contarato. A gente tem feito uma campanha para pedir às pessoas que votam lá na plataforma, no site do Senado, dizendo que sim, que concordam com a proposição do senador, para que a gente possa nos apresentar enquanto profissão em números. Até antes de ontem, eu acho que estava apenas em 400 mil assinaturas, e nós somos 2.300.000 profissionais da enfermagem no Brasil. Então, a gente está fazendo uma grande mobilização para poder pressionar o Congresso Nacional, uma vez que essa pauta de piso salarial de 30 horas, ela não é competência do COFEM, mas a gente faz do COFEM e dos Coréns, a gente faz uma grande luta, apoiando sempre que possível qualquer parlamentar que venha a apresentar projetos de grande relevância para a nossa profissão. Mas eu preciso dizer para vocês que essa é uma pauta que ela precisa de muita articulação política no Congresso e também no Poder Legislativo, que é o Congresso, e também no Poder Executivo.
Por quê? Porque ela fala de valor, ela fala de dinheiro. Então, como eu falei para vocês de financiamento aqui do Sistema Único de Saúde, eu tenho que falar para vocês desse financiamento, desse piso salarial. Para aprová-lo, como a proposição trata desses valores, ela é uma proposição que é apresentada pela Casa Legislativa, tem que ser no Congresso, precisa ser, se for apresentada no Senado, precisa ser aprovada no Senado e encaminhada para a Câmara dos Deputados Federais, aprovada na Câmara dos Deputados Federais e encaminhada para o Poder Executivo. E se for apresentada na Câmara dos Deputados Federais, precisa ser aprovada na Câmara e encaminhado para o Senado, depois no Senado encaminhado para o Poder Executivo. E o Poder Executivo precisa estar de acordo, porque é uma pauta, é uma proposição que trata de valores. Então, a competência do Poder Legislativo, ela fica mitigada, ela fica diminuída quando a gente trata de situações que fazem referência a valores. Isso também acontece nos poderes executivos municipais e estaduais. Então, como as 30 horas, o piso salarial, são pautas que dependem exclusivamente de representatividade política e de articulação política para a aprovação deles. Se hoje nós tivéssemos um grande quantitativo de enfermeiros lá no Congresso, como a gente tem lá representação no Congresso de todo tipo, a gente tem a bancada da bala, a gente tem a bancada ruralista, a gente tem de tudo dentro do Congresso, todas as instâncias ali representadas, mas nós não temos ali a bancada dos profissionais da saúde ou a bancada dos profissionais da enfermagem, que pelo quantitativo de profissionais que nós temos no Brasil, era para a gente ter ali pelo menos um deputado federal representando cada estado da federação lá no Congresso Nacional, eleito pela enfermagem. Então, dificulta muito isso, essa aprovação dessas pautas, porque a gente ficou muito tempo parado sem lutar pela nossa representatividade política, enquanto outras categorias, como policiais, estão lá a todo vapor e têm conseguido, inclusive conseguiram agora estar dentro da aposentadoria especial, coisa que nós não estamos, a enfermagem não está, porque não tem representatividade, já os policiais federais e outras instâncias de forças armadas conseguiram garantir a aposentadoria especial, nós não. Então, é um exemplo que eu coloco para vocês. Nós do Corém temos apoiado da melhor forma, porque não é competência nossa, piso salarial e 30 horas, porque se fosse competência do Corém e do COFEM, meu amor, eu tinha certeza que o estado do Ceará tinha sido o primeiro a implantar as 30 horas e o piso salarial, se fosse competência do Conselho Regional ou do Conselho Federal de Enfermagem. Eu falo assim brincando, porque nos dias de hoje eu ainda encontro, professora Kerman, profissionais que ainda acham, vão lá na página do Corém e ficam dizendo, e as 30 horas? E o piso? E quando a gente tem a oportunidade de fazer a mudança nessas pautas, a gente não faz, porque a oportunidade a gente tem a cada 4 anos, de eleger representantes para o Congresso Nacional que possam voltar a articular a votação pela aprovação no Legislativo e articular a sanção lá no Poder Executivo. Então, eu fiz, inclusive, eu estou gravando uma aula só sobre isso. Vou fazer dia 3 agora, de junho, uma live com o senador Fabiano Contarato. Quero que vocês acompanhem essa live, é uma live muito esperada, e a gente vai estar falando sobre isso. É muito louvável que o senador tenha apresentado esse projeto agora, é um momento que nós estamos vivendo, apesar de ser um momento de dificuldade para todo mundo, nós temos que realmente mostrar a visibilidade da enfermagem, cobrar do Congresso Nacional que pague a dívida que tem com a enfermagem, porque o Congresso Nacional tem uma dívida com a enfermagem, aprovando esses projetos que são de interesse da nossa profissão. Ok, doutora. Só mais uma pergunta para a gente finalizar, tá? É do professor Jander Magalhães. Esse professor, ele pergunta, né? A senhora falou muito bem sobre a luta pelo SUS, a defesa, né, pelo Sistema Único de Saúde, e aí ele vem perguntar, né, na visão da senhora, né, qual seria, né, o que nós deveríamos fazer como estudantes, professores, profissionais, para poder fortalecer e defender o Sistema Único de Saúde. A primeira, ela também tem um foco, a pergunta do Jander, voltada para essa questão da representatividade política. Quem aprovou a emenda constitucional 95 foi o Congresso Nacional.
o Executivo que mandou para lá essa emenda que cortou o financiamento do SUS, e nós estamos vivendo hoje momentos difíceis de baixo investimento em políticas públicas de saúde por conta de uma emenda que foi aprovada dentro do Congresso Nacional. Na hora que o Poder Executivo mandou uma emenda dessa, era para a gente ter ali dentro do Congresso Nacional um grande quantitativo de profissionais da saúde e deputados eleitos ali representados através da representação indireta para poder não votar, fazer uma grande força e não votar a favor dessas emendas que tiram garantias de direitos e investimentos para a saúde. Se a gente tivesse ali no ano de 2016 um Congresso preocupado com a saúde, o Congresso teria derrubado a proposta de emenda constitucional número 95 e hoje a gente não teria aí mais de 20 bilhões perdidos no financiamento da saúde. Então, todas as respostas que nós queremos nos dias de hoje, elas se voltam para a questão da representatividade política, eu não posso fugir disso. E o que nós temos a fazer é começar a utilizar o nosso instrumento maior que nós temos, eu sempre falo isso nas minhas palestras, da eleição, que é o nosso voto. O nosso voto é o maior instrumento que nós temos para poder mudar a realidade de vida, seja ele a cada 4 anos para o Congresso Nacional, seja ele para instâncias municipais, né, das relações de pautas que são específicas de cada município. Mas se nós, por exemplo, nos organizarmos para daqui a 2 anos, a gente começar a colocar lá gente que queira realmente defender a saúde, e a gente conseguir aprovar uma emenda à Constituição que retire essa 95 e possa colocar para lá um financiamento maior do Sistema Único de Saúde, a gente vai ter um Sistema Único de Saúde com mais investimento, com financiamento mais adequado para garantir a subsistência das ações e serviços que nós precisamos na atenção básica, na atenção secundária, na atenção terciária. Então, é o momento da gente começar essa luta, nós não podemos fugir da raia, essa luta que as nossas precursoras lá no passado iniciaram, tanto pela regulamentação quanto pela criação do Sistema Único Universal e Igualitário, nós precisamos tomar a rédea do nosso país hoje, começar a construir políticas públicas que possam fazer a diferença na vida das pessoas. Primeiro de tudo, é colocar representantes que possam saber votar a favor do povo. Porque quando a gente tem a aprovação de uma emenda dessa, que congelou por 20 anos o financiamento público da saúde, a gente tem parlamentares dentro do Congresso Nacional que não estão preocupados com quem está precisando do Sistema Único de Saúde nos dias de hoje. Tá ótimo. Nós agradecemos, tá, doutora, nesse momento a sua participação. Obrigada mais uma vez pela excelente palestra, né? Agora falo igual, né, o pessoal que estava aqui no chat. Tá? Então, uma palestra de muita relevância para nosso cenário atual. Então, nós agradecemos mais uma vez a participação da senhora, né, e esperamos, né, outras participações futuramente. Se Deus quiser, doutora, tudo de bom, estou à sua disposição para o que a senhora precisar. Nós que agradecemos.